Os cânticos, embora o pastor Jaime não sabia que eu ia trazer para a meditação de hoje, mas combinaram muito bem. E a ideia de nossa meditação, breve meditação hoje à noite, é perceber como nós observamos a realidade. Você pode olhar de duas perspectivas. Eu acho que eu já falei um pouco disso em algum momento aqui na igreja. Você pode olhar com os olhos da incredulidade, ou você pode olhar com os olhos da fé. Isso para tudo. A tempestade no mar, né? Então você pode olhar como uma desgraça, a morte, ou você pode olhar como um milagre. Então, isso é uma escolha de cada um de nós. É o mesmo evento, mas você pode olhar este evento na sua vida ou na de outro como um desastre ou como uma bênção. O mesmo evento. Depende de como você vai enxergar as coisas na sua vida ao seu redor. Se você olha na perspectiva de Deus ou se você olha na perspectiva do homem, segundo a incredulidade. Quem vive pela fé olha os eventos da vida como a vontade de Deus, como mesmo os eventos ruins, como uma bênção de Deus, e certamente vive melhor. Os que olham somente na perspectiva humana vão sofrer mais. Vão achar que todos estão contra mim, nada funciona direito, tudo é uma desgraça, vão ficar ansiosos, vão se deprimir e vão sofrer. Então é nesse sentido que nós crentes podemos enxergar a vida pela fé. Quem não é crente não pode, porque não tem fé em Jesus. Esse é o nosso grande diferencial no sentido de a coisa mais importante da nossa vida. E eu gostaria de que nós pensássemos nisso, enxergássemos a realidade não pela incredulidade, mas pela fé. Vamos ver um texto hoje, em Mateus 27, do 33 ao 44, onde nós vamos observar o lado negativo, só relatos de incredulidade. Olha como estas pessoas olharam para a cruz. Mateus 27, do verso 33 ao 44. E a ideia aqui é como eu olho para a cruz, né? O meu olhar para a cruz, ele sempre tem que ser um olhar de fé e não de incredulidade. Olhe Mateus 27, verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. A partir dos versículos, esse aqui é o contexto, crucificação do Senhor Jesus Cristo. A partir dos versículos seguintes, nós vamos ver 3 questões sobre a incredulidade. O que foi a crucificação de Jesus? O evento mais maravilhoso da humanidade. Jesus sofreu, o Filho de Deus morreu, mas foi o evento mais importante da humanidade, porque se Deus não tivesse morrido na cruz naquele dia e ressuscitado 3 dias depois, não haveria salvação para ninguém. Os crentes olham para a cruz vendo esperança, salvação, porque o justo morreu pelo injusto. Como é que o incrédulo olha para a cruz? Primeira questão, 3. Primeira, como o Filho de Deus não tem poder para se salvar da cruz? Como pode o Filho de Deus não ter poder para se salvar da cruz? Mateus 27, verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus, e desce da cruz. Então aqui era o povo que passava. Jesus fora crucificado fora dos muros de Jerusalém, num local chamado o Monte da Caveira, que é o Gólgota. Não somente haviam 3 cruzes ali, a gente vê Jesus e os 2 bandidos, ali era uma plantação de cruzes, um campo de crucificação, então havia cruz em todo canto. Quando esses campos lotavam, as cruzes eram colocadas nas estradas, nas vias principais, e as pessoas, os bandidos, os traidores, os malfeitores eram crucificados nus,
para que todos vissem nas ruas, né? Porque não tinha mais espaço nos campos de crucificação. Então, não só tinha Jesus e os dois malfeitores, haviam vários ali, alguns talvez já tivessem morrido, estava só apodrecendo, haviam ossos no chão, esse era o cenário, entende? Não imagine aquela figura da internet, um monte, 3 cruzes e o sol se pondo, aquela coisa bonita, não era. O cheiro era ruim, era de coisas apodrecendo, não era nada agradável, pessoas gritando, morrendo e gritando, certo? Não eram só os 3, eram vários. E o povo passava para ver o espetáculo. E o povo passando aqui gritava: tu não disse que em 3 dias destrói o templo e reedifica o templo em 3 dias? Você destrói o templo e reedifica em 3 dias? Se você tem esse poder, por que não desce da cruz? Você não disse que é o Filho de Deus? Então essa foi a grande incredulidade do povo. E realmente Jesus disse que destruiria o templo e o reedificaria em 3 dias. Lá em João capítulo 2, verso 18, tem essa declaração de Jesus. Diz assim, João 2,18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, aqui o narrador fala, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na ressurreição e na palavra de Jesus. Então Jesus falou metaforicamente o corpo dele como o santuário, que realmente seria morto e em 3 dias ressuscitaria, seria reedificado. Mas o povo enxergou isso de outra forma, de outra perspectiva, com outros olhos, de modo negativo. Então veja, você pode ver as palavras de Jesus e enxergar de modo negativo e errado, e usar contra o próprio Jesus. Você acha que os crentes não fazem isso? Fazem. Vêm a palavra de Deus e usam contra o próprio Deus. E isso é mais comum do que nós imaginamos. Que não sejamos nós estes. Lá em Mateus 26, verso 59, nós lemos ainda: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então foi uma testemunha falsa que tirou o que Jesus falou do contexto e propagou uma mentira sobre Jesus. Por isso que o povo passava meneando a cabeça, sinal de vergonha, balançando, reprovando, e até falando palavrões contra Jesus, porque ele disse ser o Filho de Deus. Os judeus, o povo, cria nas acusações contra Jesus. Eles acreditaram no que se falou de errado contra o Senhor. Então, como pode o Filho de Deus não ter poder para se salvar da cruz? Tem poder para destruir o templo e reedificá-lo, segundo a mentalidade do povo, mas não consegue descer da cruz. Não podemos crer num Salvador fraco como Jesus. Essa é a mentalidade humana. Essa é a mentalidade humana. Se Jesus é Deus e está na cruz, alguma coisa está errada, porque Deus não é fraco. Totalmente diferente da mentalidade de Deus. Qual é a ótica de Deus? Que se Jesus não morrer na cruz, não há salvação, porque tem um preço a ser pago, porque a humanidade pecou contra o meu nome e Deus tem que ser o juiz e tem que punir o pecado. O pecado é um crime contra Deus. Mas se eu for punir na humanidade, não resta um. Logo eu tenho que punir em alguém que é eterno, que é Deus como eu sou, Deus, formulando, e que é homem ao mesmo tempo. Só podia ser Jesus. Essa é a perspectiva de Deus, a graça. A graça de Deus, ela não é bem compreendida no meio humano. Até os crentes têm dificuldade de entender a graça de Deus. Porque é tanta graça, é tanto perdão, é tanto amor, que nós não acreditamos.
Entende? Como eu vou amar alguém que não me ama, não quer saber de mim e me rejeita? A graça de Deus. Deus nos ama, não é? E o quanto de tempo dedicamos ao Senhor por dia? Qual é o nosso interesse pelas coisas de Deus, não é? Pela palavra, pela oração, coisas simples, né? Não acontece. Então, certa vez, né, não é da nossa igreja, mas uma família me procurou para resolver um problema grave e sério. E, digamos assim, a minha prescrição foi muito simples. Venham para a igreja, orem e vamos estudar a Bíblia. Simples. É simples. Não iam pagar nada. O psicólogo cobra. Eu não ia cobrar nada, não é verdade? Então, eles só iam ter que se deslocar para cá. Não quiseram. Por quê? Porque não olham pela perspectiva de Deus, de que a Bíblia tem as respostas, de que a oração é a nossa grande arma. Entende? E a igreja é a obra de Deus na terra, é o corpo de Cristo. Irmãos, se essas coisas não funcionam, então não tem sentido o que nós estamos fazendo aqui. Não é verdade? É verdade. Como o Filho de Deus não tem poder para se salvar da cruz, é claro que ele tem poder. Mas quem olhou para a cruz naquele dia e viu a vergonha de Jesus, não creu que ele era o Deus Todo-Poderoso. O olhar humano para a cruz. Uma segunda questão sobre a incredulidade. Pode salvar os outros, mas não pode se salvar da cruz? Quer dizer, Jesus salvou tantas pessoas. Jesus perdoou pecados, salvou aqui do mar, da tempestade do mar. Jesus salvou os que estavam ali com ele no barco. Ele não pode sair da cruz? Isso é uma incoerência. A mente humana pensa assim, não é verdade? É uma incoerência. Como Jesus salvou tantos e não pode se salvar aqui? Agora não é mais o povo. Agora é a voz do sacerdote, dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, né? Pessoas instruídas, pessoas com autoridade. Olha o que diz o verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Então, se você puder descer da cruz, Jesus, aí nós vamos crer em vocês. Você acha que se Jesus descesse da cruz, eles iriam crer? Não iriam. Não iriam de modo nenhum. Eles iam arrumar outra desculpa para não crer, não é verdade? As elites judaicas, representadas aqui, perguntavam: por que Jesus não se salva da cruz? Salvou tantos, por que ele não se salva? Que Messias, que Deus fraco é esse? Pensamento de incredulidade. Irmãos, esse pensamento ele se replica na nossa vida. Quando eu não creio que orando eu posso ter respostas de Deus para a minha vida. Quando eu não creio nisso, eu estou tendo esse mesmo tipo de incredulidade. Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, criou o mundo todo, sustenta o mundo, mas eu não acredito que Jesus pode resolver o meu pequeno problema. Entende? É incredulidade. Por isso temos que orar confiando que Deus vai resolver. Não sei como, não sei de que forma, mas o Senhor vai dar um encaminhamento à minha oração. Nem que seja: Valnei, aguente. Valnei, não. Ou Valnei, está perto. Né? Em algum momento vai ser resolvido. Jesus curou muitas pessoas. Jesus salvou muitas pessoas. Lá em Mateus 9:22, vou ler rápido pelo nosso tempo. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Era uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Curou fisicamente e salvou aquela mulher. Marcos 10:51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Aqui era o cego lá de Jericó. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Lá em Lucas 7:49, uma mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Lucas 7:49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 17:17 falou para aquele leproso que voltou dos 10, só um voltou para agradecer. Lucas 17:17, então Jesus lhe perguntou:
Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus salvou muitos, curou muitos, e que são exemplos que foram listados nos evangelhos. Muitos outros creram e foram curados também pelo Senhor Jesus Cristo. Ele tinha poder, sim, para salvar quem ele quisesse, mas era necessário morrer na cruz. Quem vive na incredulidade não crê no poder de Jesus. Não olha para a cruz como a marca de salvação. Não vê a igreja como a obra de Deus. Não vê a Bíblia como a verdade. Sobre todas as verdades, procura outras verdades. Vão sofrer. Vão sofrer. Está aqui a resposta. Pode salvar os outros, mas não pode se salvar da cruz, segundo a questão de incredulidade. Agora, não eram pessoas assim mal instruídas do povo. Eram sacerdotes, os principais dos sacerdotes, eram escribas, tradutores da Escritura e copiadores da Bíblia, especialistas no Antigo Testamento, conheciam a Bíblia. Eram homens que conheciam a Bíblia da época que era o Antigo Testamento, anciãos de Israel, autoridades ali, mas incrédulos. Não depende de erudição, não depende o tanto que a pessoa já leu a Bíblia, mas depende de como ela leu a Bíblia. Tem que ler bastante, mas depende também de como você lê. Você pode ler com incredulidade ou com fé na palavra. Em Deus, é claro, o Deus da palavra. E a última questão que foi colocada ali, uma questão de incredulidade. Se é filho de Deus, por que Deus não o salva? E aqui, a incredulidade chega a uma esfera maior, chega até o Pai. Por que Deus não salvou o seu próprio filho? Deus é fraco? Se Deus não é fraco, então Deus não salvou porque Jesus não é filho de Deus. Toda essa incredulidade é fruto de um entendimento errado da verdade de Deus. Toda essa incredulidade. Você acredita que se você não conhecer bem a verdade de Deus, você pode estar vivendo em incredulidade e não percebe? Porque não está lendo e observando o que a Escritura diz? Talvez não entendeu o que é a graça de Deus? Talvez esteja sofrendo porque escolheu viver num tipo de incredulidade. Observemos, então, no meio de tanta incredulidade, como Deus é maravilhoso. Incredulidade por parte do povo, incredulidade por parte das autoridades, e Jesus numa situação tremendamente horrível, né? Crucificado, as pessoas blasfemando e duvidando dele. Mas no meio disso, Deus operou enorme salvação. No começo do texto falou que ele estava crucificado entre dois malfeitores. Olha Mateus 27, 44. Mateus 27, vamos ler o 43. Mateus 27, 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou o filho de Deus. E o 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Eram dois. Os dois ladrões diziam as mesmas barbaridades. Só que num dado momento, a graça de Deus atingiu um dos dois malfeitores. Essa história não está em Mateus, só está em Lucas, capítulo 23, verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. É a mesma questão. Se você é o Salvador, por que não tira a gente daqui? Por que não desce dessa cruz? Verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, palavra do ladrão, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Deus, no meio de tanta incredulidade, o povo, as autoridades, ele salvou quem? Um ladrão. Isso, irmãos, é para nós entendermos e aprendermos o tamanho da graça de Deus. Como Deus opera milagres
no meio da incredulidade. Talvez você seja de uma família onde ninguém é crente. Talvez você esteja num trabalho onde ninguém é crente. Talvez você conviva com pessoas que são extremamente incrédulas. Mas mesmo no meio de tamanha incredulidade, Deus pode operar grandes milagres, como operou aqui nesse homem, que em um momento, isso é incrível, em um dado momento, também crucificado, ele blasfemava de Cristo, duvidava que Jesus era o Salvador. Ali passaram-se horas. Em algum momento, algo aconteceu na cabeça dele, que nós sabemos que foi Deus, a graça de Deus atingiu a mente dele, o Espírito de Deus começou a trabalhar na sua vida e naquele momento ele reconheceu o seu pecado. Milagre. Todos nós somos milagres por causa do poder e da graça de Deus. Temos que começar a investigar como nós olhamos para a cruz. A cruz de Jesus, aos olhos da humanidade, foi um desastre. Foi um desastre. A cruz de Jesus, na perspectiva do homem, foi a maior humilhação de todas. Deus não morre numa cruz. Mas nos que vivem pela fé, foi libertação, salvação, graça, felicidade. Infelizmente, o justo pagou por nós injustos, mas foi do querer de Deus para nos dar uma boa vida. E o Senhor quer o que de nós? Que olhemos para esta vida com os olhos da fé, vendo as dificuldades pela fé, como oportunidades para agradar a Deus, para louvar o nome do Senhor. Toda tristeza, dificuldade, sofrimento que você passa, ore a Deus. Veja se não é uma boa oportunidade para você conhecer mais a Deus em oração, para jejuar. Se é uma pessoa que te maltrata, para amar na prática, devolvendo os maus tratos com atitudes boas. Essa é uma boa oportunidade para isso, não é verdade? A perspectiva da incredulidade não escolhe grau de instrução. O povo, a elite, os bandidos, todos incrédulos. Não tem esse negócio de maior escolaridade, menor escolaridade, não existe elite para a incredulidade. Todos nascem na incredulidade. Temos que entender isso. E a graça de Deus é para todo aquele que crê. O pedido do povo e das elites judaicas foi: desça da cruz e creremos em você. Essa é a busca da humanidade, né? Os homens, eles querem ter esse tipo de sinal que se revela na lógica humana. Só que a lógica humana não é a lógica de Deus. Bote isso na sua cabeça. Deus pensa diferente de nós. Então você pensa de um jeito e acha que do seu jeito humano, sua religião humana, as coisas vão funcionar? Não vão. Comece a ler sua Bíblia e a aprender como é que Deus pensa, como é que Deus age, como é que Deus faz as coisas. E aí você certamente será ricamente abençoado. Para os incrédulos, Jesus somente era o Salvador se descesse da cruz naquele momento. O verso 40 diz: salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Desça da cruz, verso 42, e creremos nele. Desça da cruz. Se descer da cruz, você é o nosso Deus. Porque o ser humano, ele crê nesse tipo de Deus. Entende? Um Deus adúltero, como o Deus dos gregos. Um Deus corrupto, como a Maria dos católicos, que aceita tudo e permite tudo. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é gracioso, santo e todo-poderoso. Jesus era, aos olhos da incredulidade, o Salvador que não se salvou. Era assim, foi assim que os incrédulos viram Jesus. Um Salvador que não podia se salvar. O rei de Israel crucificado. Como pode um rei crucificado? O Filho de Deus, que Deus não pôde salvar. Entende? É assim que a incredulidade enxerga Jesus. Não atribui a ele o devido poder. Nós, que somos filhos de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, não por mérito humano, devemos viver pela fé, crendo no poder do Senhor Jesus Cristo. Você tem oportunidade, todo dia da sua vida, de escolher: eu vou olhar para a vida descrendo ou pela fé. Pode ser num acidente de carro, pode ser numa enfermidade, pode ser num problema grande. Ou eu olho pela fé, crendo que o Senhor está no controle de tudo, é o Senhor da cruz, ou eu olho com a descrença e a incredulidade, duvidando do poder de Deus e me entregando à ansiedade, ao sofrimento,
às depressões e a tantas outras coisas mais. Esse povo se entregou à incredulidade, que nós não sejamos como eles. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso e tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Obrigado pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. O Senhor sabe, ó Pai, da nossa condição. Ainda precisamos aprender muito sobre as verdades da Tua palavra, e uma delas é sobre a fé. Precisamos crer mais no Senhor, na Tua palavra, no Teu poder, nas bênçãos celestiais que o Senhor já preparou para nós, que são o fundamento da nossa felicidade. Senhor Deus, abre os nossos olhos para não olharmos para esse mundo e sim para as Tuas coisas. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então dedicar esse tempo para a oração.